Vamos ao restante dos poemas do Fernando Pessoa, solicitados pela URGS, poemas 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 do Fernando Pessoa. Bom, o poema 11 e 12, na verdade, eles fazem parte, são trechos do poema longo chamado Chuva Oblíqua. O poema Chuva Oblíqua, ele tem 6 partes e a URGS está cobrando a parte número 5 e a parte número 6. Bom, lembrando que nesse poema como um todo, há todo um ser fragmentado que na verdade não sabe quem ele é realmente. E essa chuva oblíqua, né, inclinada, não tem como fugir dela, porque nessa chuva aqui vai ter uma espécie de intersecção, um cruzamento de elementos que são tanto bons quanto ruins, né, desejáveis ou indesejáveis. E vai ter essa mistura do real com o imaginário. E aqui, na verdade, o que o Fernando Pessoa fez? Ele foi adepto do sensacionismo, que vai propor essa retomada das relações do homem com as sensações. Sensacionismo das sensações, né? E no poema, nesses trechos do Chuva Oblíqua, nós vamos ter essa intersecção do real com o irreal, e toda essa intersecção de ideias parece enlouquecer o eu lírico, né? E de tal forma até que o pensamento dele vai se mostrar repleto de quê? De contradições. Então a gente vai ver um cruzamento da paisagem presente com a paisagem do passado, do real com o irreal, e o Fernando Pessoa, ele mesmo descreveu, né, o sensacionismo, digamos, né, como uma espécie de realização, claro que na arte, né, de uma espécie de decomposição da realidade, nos seus elementos, né, com a finalidade de, de aumentar, digamos, a autoconsciência humana. Então, o trecho número 5, lá fora vai um redemoinho de sol, os cavalos do carrossel, que é o poema 5 do Chuva Oblíqua, começa assim, né? Lá fora vai um redemoinho de sol, os cavalos do carrossel. Aqui nós já temos a imagem dos cavalos. Árvores, pedras, montes bailam parados dentro de mim. E aí árvores, pedras, montes vem à mente do eu lírico. Noite absoluta na feira iluminada, luar no dia de sol lá fora. E aí nós temos a imagem da feira iluminada, com luar, sol, essa sobreposição comum de colagens, né, esses momentos dispersos, e tudo aqui está sendo evocado no mesmo plano. E as luzes todas da feira fazem ruído dos muros do quintal. Aí já lembra a imagem do quintal. Ranchos de raparigas de bíria, né, de vasos à cabeça, que passam lá fora, cheias de estar sob sol, cruzam-se com grandes grupos peganhentos de gente que anda na feira, gente toda misturada com as luzes das barracas, com a noite e com o luar, e os dois grupos encontram-se e penetram-se, até formarem só um, que é os dois. Então aqui nós temos a fusão de imagens, aqui nós temos a multidão, a feira, o mundo, a feira e as luzes da feira e a gente que anda na feira, e a noite que pega na feira e levanta ao ar, andam por cima das copas das árvores cheias de sol, andam visivelmente por baixo dos penedos que luzem ao sol, e aquele já mistura a feira com penedos. Aparecem do outro lado das bírias, dos vasos que as raparigas levam à cabeça, continua aqui a fusão das imagens, dos elementos, e toda esta paisagem de primavera é a lua sobre a feira, e toda a feira com ruídos e luzes é o chão deste dia de sol. De repente, alguém sacode esta hora dupla como numa peneira e misturado o pó das duas realidades cai sobre as minhas mãos cheias de desenhos de portos com grandes naus que se vão e não pensam em voltar. Aqui já tem um pouco da retomada da história portuguesa. Pó de ouro branco e negro sobre os meus dedos, as minhas mãos são os passos daquela rapariga que abandona a feira, sozinha e contente como o dia de hoje. Então, nós temos, claro, essa dificuldade de leitura, até porque o Fernando Pessoa ele queria nesse sensacionismo que deixassem de lado a leitura treinada, essa mais racional, mais linear, né? E que nós levássemos em conta a leitura fazendo interação com as sensações. E aí que, claro, né, serão fabricadas entre o leitor e o poema. Então, o que é o sensacionismo que está nesse poema Chuva Oblíqua? Né? Que aí vai propor essa retomada das relações do homem com as sensações. Passando aqui, o poema 12 é a sexta parte do poema Chuva Oblíqua, que é o maestro sacode a batuta, e lânguida e triste a música rompe. Lembra-me a minha infância, aquele dia em que eu brincava ao pé de um muro de quintal. Então ele inicia relacionando maestro e infância, e as duas imagens se fundem agora, né? Enquanto o maestro vai sacudindo a batuta, regendo a orquestra, vai surgindo a música, essa música, esse maestro automaticamente lembra a infância dele, em que ele estava brincando ao pé de um muro de quintal, atirando-lhe ao muro de quintal com uma bola que tinha de um lado o deslizar de um cão verde. Reparem, cão verde, né? Uma mistura de
do cão ali, mas com verde, né, com as sensações, as emoções, a sinestesia toda ela aqui, e do outro lado um cavalo azul, que pode lembrar, claro, o cavalo, o céu, a correr com um jockey amarelo. Prossegue a música, e eis na minha infância, de repente, entre mim e o maestro, vem o muro branco, vai e vem a bola, ora um cão verde, ora um cavalo azul com jockey amarelo. Então reparem, né, sempre relacionando o maestro, música, infância, muro, o cão verde, o cavalo azul, o jockey amarelo. E ele continua: todo teatro é o meu quintal, a minha infância está em todos os lugares e a bola vem tocar a música, uma música triste e vaga que passeia no meu quintal, vestida de cão verde, tornando-se jockey amarelo. Tão rápida gira a bola entre mim e os músicos. Passando. Bom, atiro-a de encontro à minha infância, ela atravessa o teatro todo que está aos meus pés, a brincar com um jockey amarelo e um cão verde e um cavalo azul que aparece por cima do muro do meu quintal. De novo essa fusão de imagens, né? E a música tira com bolas a minha infância, e o muro do quintal é feito de gestos de batuta e rotações confusas de cães verdes e cavalos azuis e jockeys amarelos. Todo o teatro é um muro branco de música, por onde um cão verde corre atrás de minha saudade da minha infância, cavalo azul com jockey amarelo. Então a música que o maestro traz essa recordação, a saudade dele, imagens da infância dele. E de um lado para o outro, da direita para a esquerda, de onde há árvores e entre os ramos ao pé da copa, com orquestras a tocar música, para onde há filas de bolas na loja onde a comprei, e o homem da loja sorri entre as memórias da minha infância. E a música cessa, para como um muro que desaba. A bola rola pelo despenhadeiro dos meus sonhos interrompidos, e do alto de um cavalo azul, o maestro, jockey amarelo tornando-se preto, agradece, pousando a batuta em cima da fuga do muro, e curva-se sorrindo com uma bola branca em cima da cabeça, a bola branca que lhe desaparece pelas costas abaixo. Então reparem bem isso que o Fernando Pessoa diz. São poemas, claro, né? Nós estamos vendo aqui poemas mais difíceis, de leitura difícil, deixar de lado toda aquela leitura treinada e sim fazer o quê, né? Essa interação com as sensações, tentar misturar a questão da música, do maestro, com a infância, com cores, com imagens de animais que lembram a infância, um muro, certo? Então, são dois trechos do poema Chuva Oblíqua. Passando, bom, os próximos 5 poemas, o 13, 14, 15, 16 e 17, eles pertencem ao livro Mensagem do Fernando Pessoa. Foi o único livro em língua portuguesa que ele conseguiu publicar e tal. E na nota preliminar, até coloquei aqui, o Fernando Pessoa ele fala que só vai ter entendimento e tal dos poemas porque todos os poemas eles abordam símbolos portugueses. Então, e ele exige de quem ler, de quem interpretar o poema, 5 qualidades. Reparem, né, que é a simpatia pelo tema, tu tem que gostar do tema, tem essa simpatia, tu tem que ter uma intuição, aquilo que, digamos, está além do símbolo, tu tem que ter inteligência para ler, porque a inteligência ela analisa, ela vai decompor o símbolo, a compreensão, e uma que ele vai dizer que é a mais difícil de todas e tudo mais, que é a tal da graça, certo? Então ele exige do leitor aqui simpatia pelos símbolos, né, inteligência e tudo mais, porque ele vai jogar com símbolos, que podem, claro, ir além. Passando, um poema chamado Padrão. Bom, direto o título já remete àqueles monumentos de pedra, tá a foto ali, ó. Monumentos de pedra que tinham algumas inscrições, né, tinham as armas portuguesas, a cruz, e eles eram colocados em alguns locais para demarcar o que a gente chama de soberania portuguesa, digamos assim, né? O desenho aqui já mostra bem, né, um padrão português e o tema da demarcação de territórios pelos descobridores, pelos navegadores, né? Então começa assim, ó. O esforço é grande e o homem é pequeno, ou seja, o esforço das navegações é gigante. Tem morte, a gente sabe disso, e quem poderia comprovar até esse verso é um poema que está além depois ali, que é o Mar Português, também que é leitura obrigatória. Ou até o próprio episódio do Gigante Damastor, dos Lusíadas, né? A relação de que o esforço é grande e o homem ele é minúsculo diante disso. Ou até mesmo o poema O Monstrengo, né? Lindo, exemplifica isso. Quem puder, dê uma lida no poema O Monstrengo. Ele não é da leitura obrigatória, mas, na minha opinião, é um dos poemas mais lindos do livro Mensagem, ainda mais declamado pelo Paulo Altran, né? Na voz do Paulo Altran. Então começa, o esforço é grande, o homem é minúsculo, é pequeno. Eu, Diogo Cão, navegador. Opa, aparece aqui o eu lírico, é o Diogo Cão, navegador, tá? Então, ninguém melhor do que ele para falar sobre esse esforço, ele é um navegador, né? O eu do poema, ele é um herói predestinado.
Eu, Diogo Cão, navegador, deixei este padrão, a gente está vendo aqui a fotinha do padrão, ao pé do Areal Moreno. Ou seja, ele colocou esse padrão aí nas descobertas da África, né, que é o Areal Moreno, o continente africano, né? E alguns até relacionam com o primeiro padrão colocado por portugueses em 1492. E o que diz o Diogo Cão? E para adiante naveguei. Ou seja, ele deixou o Areal e foi continuar a fazer o seu serviço de descobertas. Ele diz: a alma é divina e a obra é imperfeita. Ou seja, a alma ela é divina, mas as ações dos homens não são, né? Elas são imperfeitas, falta sempre alguma coisa. E ele vai dizer: este padrão sinala, marca ao vento e aos céus, né? O padrão mostra a todos, que da obra ousada é minha parte feita. Ou seja, que a função dele, Diogo Cão, de navegador, foi feita. O por fazer, o que há de vir, é só com Deus. Ou seja, o resto que há de vir é com Deus. E todo o trabalho, enfim, né, do cristianismo e tal. E ele meio que divide, né, as tarefas assim. Ele continua: e ao imenso e possível oceano ensinam estas quinas que aqui vês, ou seja, as quinas da bandeira portuguesa, né, representam as 5 chagas de Cristo, né, e o que elas ensinam? Que o mar com fim, ou seja, o mar limitado, ele é grego ou romano. Porém, o mar sem fim é português, ou seja, o mar sem fim, ilimitado, aquele que sempre há de descobrir, esse será português, ou seja, os reis do mar. Ou seja, cuidar que a ordem, né? As quinas ensinam os valores, né, aos mares, que o impossível, o sem fim, esse sim será dominado, né? Porque os portugueses vão sempre ter algo a descobrir. E aí ele diz mais da cruz, ó. Olhem para a foto ali, ó. E a cruz ao alto diz que o que me há na alma, ou seja, a cruz no alto do padrão lembra a razão, e faz a febre em mim de navegar, ou seja, que faz o incentivo da navegação, esse patriotismo, né? Só encontrará de Deus na eterna calma, ou seja, essa febre, essa razão está em Deus, o porto sempre por achar. E aqui cuidar a questão do verbo, né? O porto sempre por achar, porque é sem fim, é infinito. É o trabalho dos navegadores, né? E por tabela o trabalho de Deus também. E essa eterna procura está aí nos versos, né? Se a gente for ver os versos para diante, o por fazer, o mar sem fim, o sempre por achar, né? Então o importante não é só chegar, é partir, sempre na próxima. Passando, vamos ao poema Noite, caiu na URGS ano passado, diz assim, ó: a nau de um deles tinha se perdido. Bom, o que ele vai trabalhar? Vai trabalhar o drama trágico dos irmãos Corte Real. Teve 2 irmãos, o Gaspar Corte Real e o Miguel Corte Real, que eles morreram numa expedição à América. E o primeiro aí é o Gaspar, em 1501. Só que, enfim, a nau deles, de um deles, que é o Gaspar, se perdeu no mar indefinido. Ou seja, se perdeu, não voltou no Mar das Américas. O segundo pediu licença ao rei, ou seja, o segundo irmão, que é o Miguel, em 1502, ele vai lá e pede licença para o rei para buscar o irmão, o Gaspar, que não voltou. O segundo pediu licença ao rei de, na fé e na lei da descoberta, ou seja, ele confia na sua fé e nos conhecimentos de navegador, né? Ir em procura do irmão, o irmão Gaspar, no mar sem fim e a névoa escura. Ou seja, nesses mares que, digamos, mal navegados ainda, né? Não conhecidos da América do Norte aí. Muito bem, tempo foi, tempo passou. Nem primeiro, Gaspar, nem o segundo, Miguel, volveu do fim profundo. Ou seja, mesmo passando o tempo, nenhum dos dois voltou. Do mar ignoto a pátria por quem dera o enigma que fizera. Ou seja, o enigma dos dois que não voltaram, né? O mar aqui, que digamos é um instrumento de Deus, né? Acaba gerando esses enigmas. Então o terceiro aqui é o terceiro irmão, que é o Vasco Corte Real. Ele vai lá e roga a El Rei, pediu, clamando para o rei, né, licença de os buscar, ou seja, buscar os 2 irmãos perdidos. Mas El Rei, o Dom Manuel, negou, não permitiu. Bom, o que acontece? O eixo agora não fica em cima dos 2 que não voltaram, mas sim em cima deste que, digamos, os outros 2 morreram, não voltaram, né? Mas fica em cima de um terceiro que está louco para ir e não obtém essa licença para ir. E para ele é como se ele morresse. Ou seja, a gente tem aqui 2 mortos verdadeiros e um morto metafórico, né? Que agora que é o Vasco, ó. Como um cativo, ou seja, o Vasco está como se fosse uma pessoa presa caminhando ali, né? O ouvem a passar os cervos do solar. Ou seja, o solar onde ele mora e tudo mais, né? Os cervos se convidam o Vasco passar e passando sofrendo. E quando vem o Vasco, né, vem a figura de febre e da amargura, ou seja, a figura é de melancolia e de tristeza. Com fixos olhos rasos de ânsia,
fitando a proibida azul distância. Ou seja, o Vasco ele fica olhando a imensidão do mar, ele quer ir em busca dos irmãos, né? E apesar de ocupar ali, digamos, um bom cargo, viver num solar, ele está morto metaforicamente, porque ele quer buscar os irmãos. E aí ele diz assim, ó, Senhor, o Vasco está se dirigindo ao rei, né? Os dois irmãos do nosso nome, o poder e o renome, ou seja, ele chama os irmãos, né, de poder e renome. E aqui temos já a ideia do Fernando Pessoa, toda aquela explicação do poema Mensagem, de trabalhar com símbolos, né? Ele está transformando uma tragédia mais pessoal em algo universal. No caso, vira o drama de todo Portugal. E eles não são chamados de Gaspar e Miguel, mas sim de poder e renome, né? Senhor, os dois irmãos do nosso nome, o poder e o renome, ambos se foram pelo mar da idade a tua eternidade. Ou seja, eles se foram pelo mar. E com eles, de nós se foi o que faz a alma poder ser de herói. Ou seja, levaram com eles a coragem, está morrendo o poder e o renome de Portugal. Queremos ir buscá-los, desta vil nossa prisão servil. Agora comparem, o começo é Senhor, ou seja, o Vasco está se dirigindo ao rei. E agora a gente vai para o nós queremos ir buscá-los. Como assim nós será eu? Que aqui a gente sai da condição do pedido do eu para o nós. Como se todos os portugueses quisessem essa busca aí. Porque a fala aqui vira uma fala coletiva. O drama, a tragédia, a pessoa se torna um drama coletivo. O Vasco aqui está representando todos os portugueses. Então dizendo, queremos ir buscá-los, desta vil nossa prisão servil. É a busca de quem somos na distância de nós. Ou seja, é a busca da identidade de Portugal, ao longe, né? Sair dessa prisão servil. E em febre de ânsia, a Deus as mãos alçamos. Ou seja, a gente pede para Deus isso. Mas qual é o final? Mas Deus não dá licença que partamos. Ou seja, Deus não deixa. Termina aqui de forma triste. E reparem que o drama maior no poema não é de quem se perdeu, os dois irmãos, mas de quem ficou, que representa a coletividade e, digamos, né, a identidade portuguesa. Tá? Passando, poema 15 é o Infante, é uma referência ao Dom Henrique, o primeiro rei português, e vai dizer, ó, Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Ou seja, Deus decide, aí o homem daí sonha e a obra nasce, né? A obra nasce, na verdade, quando os homens sonham. Deus quis que a Terra fosse toda uma, ou seja, a união dos continentes, né? A Ásia, a Europa, a África. Que o mar unisse, já não separasse, ou seja, que as rotas marítimas aqui, as descobertas, elas unissem e não é feito para separar. E quem é que foi eleito, digamos, para unir o mundo por rotas marítimas, né? Quem ficou naquela fileira ali, né, no escanteado na Europa, os reis do mar, que são os portugueses. Sagrou-te e foste desvendando a espuma, ou seja, o rei foi sagrado, eleito para essa missão, né, de união entre os mares. E a orla branca foi de ilha em continente, ou seja, a espuma das ondas foi ficando cada vez mais longe, clareou correndo até o fim do mundo, ou seja, foi indo até o fim do mundo, e viu-se a terra inteira de repente surgir redonda do azul profundo. Ou seja, se viu a terra redonda, unida nas rotas dos portugueses, ou seja, aconteceu a união dos mares. Terra toda descoberta, graças aos portugueses aqui, né? Quem te sagrou, criou-te português. Ou seja, quem te sagrou, te elegeu, te fez sagrado, te criou português, né? O rei do mar, e nós em ti nos deu sinal. Ou seja, fez do rei um símbolo para os portugueses. Cumpriu-se o mar. Agora qual é o detalhe? O mar se fez. E o império se desfez. Porém, o império não se fez. O império não se cumpriu, se desfez. E o que ele vai dizer? Senhor, falta cumprir-se Portugal. O que falta então? Falta cumprir o destino de Portugal, já que o destino do mar se fez, que foi unir. Portugal ainda não, se desfez. Passando. Bom, um dos poemas lindos aqui, chamado Mar Português, eu vou fazer uma ressalva, que o Mensagem ele foi todo escrito em português arcaico. Mas eu vejo muitos vestibulares colocarem poemas do Fernando Pessoa do livro Mensagem sem o português arcaico. Eu não sei qual vai ser o posicionamento da URGS, mas cuidem, tem questão envolvendo português arcaico. Pode aparecer o mar português com EZ, a grafia antiga, não com E circunflexo S. Então ele diz assim, ó mar salgado, o eu lírico se dirige para o mar salgado. Quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Ou seja, o poema se dirige ao mar português, diz que parte de ser salgado é por causa das lágrimas, né? Por te cruzarmos, ó mar, né? Quantas mães choraram, ou seja, por seus filhos que se foram e não voltaram. Quantos filhos em vão rezaram, porque os pais não voltaram também. Quantas noivas ficaram por casar, porque os noivos não voltaram. Para que fosses nosso, ó mar.
Ou seja, todo o sofrimento aqui colocado pela conquista, né? Lembrar que para o Fernando Pessoa o mar é um personagem também no livro Mensagem. Tanto é que estamos olhando para ele, é um símbolo, né, de Portugal, o mar, óbvio, né, o símbolo das navegações, das conquistas, do perigo. Ele vai dizer assim, ó, valeu a pena? Ou seja, a pergunta encontra a resposta? Sim, de imediato, é uma pergunta retórica, ó, valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Ou seja, para quem ambiciona muito, nenhum sofrimento ele vai ser demasiado. Por quê? Porque a desgraça, o martírio, né, ele vai trazer a salvação. Ou seja, valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador é um cabo africano, ou seja, quem deseja dobrar cabos, fazer conquistas além mar, tem que passar além da dor. Ou seja, tem que enfrentar os medos, as perdas, aceitar o sacrifício. Quem quer passar além da URGS, tem que sofrer, tem que estudar, tem que ter esse sofrimento também, né? Ou seja, é um perigo também. Deus ao mar o perigo e o abismo deu. Vamos colocar em ordem direta essa frase, já que está indireta. Quem é o sujeito? Deus. Deus deu, é o verbo transitivo direto e indireto. Deus deu o quê? O perigo e o abismo, o objeto direto. Mas Deus deu o perigo e o abismo a quem? Objeto indireto, ao mar. Ou seja, qual é a ideia aqui? O mar é perigoso. E aí vem uma cena bonita, né? Mas é nele, no mar, que Deus espelhou o céu. Ou seja, no mar que se espelhou o céu, por isso é azul. Certo? Poema lindíssimo aqui. É bom de fazer um jogo com ele lá com um sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as de Holanda. Exatamente, com os Lusíadas também, certo? Cuidem essas duas comparações aqui. Passando para encerrar, poema Nevoeiro, diz assim: nem lei, nem rei, nem paz, nem guerra define com perfil e ser este fulgor baço da terra que é Portugal a entristecer. Ou seja, nem lei, nem rei, ou seja, nem governantes, nem leis, nem paz, nem guerra definem a apagada Portugal que está em decadência agora, está entristecendo, está pobre, está sem esperança. Olha o que ele diz: brilho sem luz e sem arder, como que o fogo fato encerra. Ou seja, e brilha, mas é sem luz, sem vontade, né? Como se fosse um fogo assim a se exterminar, tipo um carvãozinho, né? Que está se exterminando ali. Ninguém sabe que coisa quer ou quer, né? Se colocar português antigo vai ser quer. Porque está tudo disperso, os portugueses não sabem o que querem. Ninguém conhece que alma tem, ou seja, não há destino. Nem o que é mal, nem o que é bem, ou seja, ninguém consegue nem discernir o bem e o mal. Ou seja, olha a falta de identidade, né? Que ânsia distante perto chora. Ou seja, há uma ânsia que parece totalmente abatida, né, numa pergunta entre parênteses aqui, e vai encerrando. Ó, tudo é incerto e derradeiro, ou seja, tudo é difuso, tudo é disperso, nada é inteiro. Ou seja, parece que não há vontade nenhuma de reerguer Portugal. E ele termina assim: ó Portugal, hoje és nevoeiro. Ou seja, Portugal no presente é apenas um nevoeiro. Tá? Parece que a gente não está conseguindo ver além. E aí tem um verso final que é assim, ó: é a hora. Quer dizer, é o momento de se reerguer, numa última exortação, porque esse poema, na verdade, ele fecha o livro Mensagem, como se fosse assim, o último grito de suspiro, né? É a hora, porque é todo simbólico essa hora, porque ele fecha o livro, certo? Só fazer um adendo aqui, voltando, né? Porque eu acabei me esquecendo do poema número 10, que é o poema Liberdade. Então, estou colocando aqui o poema Liberdade, tá? Na verdade, o poema Liberdade parece ser uma grande ironia do Fernando Pessoa, né, desprezando a questão do estudo, da intelectualização. Começa assim, ó: ai, que prazer não cumprir um dever, ter um livro para ler e não fazer. Ou seja, total liberdade. Ler é maçada, encheção de saco, estudar é nada. Reparem que ele rebaixa o estudo, a intelectualização. E agora ele começa a idealizar o quê? Falar da perfeição da natureza, porque o sol doira, brilha sem literatura. Então, sem estudo, o sol sempre vai brilhar. O rio corre bem ou mal sem edição original. Não importa o estudo para o rio correr fazer o seu curso. E a brisa essa de tão naturalmente matinal, como o tempo não tem pressa. E ele continua a reforçar a teoria. Ó: livros são papéis pintados com tinta. Estudar é uma coisa em que está indistinta a distinção entre nada e coisa nenhuma. Quanto é melhor quanto a bruma a um nevoeiro? Estudar? Não. Esperar por Dom Sebastião, quer venha ou não. Se o trabalho vai ser uma espera em vão ou não, mas é melhor do que lá para as tantas ir para o estudo, certo? E aí ele começa a dizer: ó, o grande é o quê? É a poesia, é a bondade, as danças, a questão da música aqui, né? Mas o melhor do mundo são as crianças, de novo, a recuperação de uma nostalgia, a recuperação
de uma falta de responsabilidade, uma inocência. O melhor do mundo são as flores, que é natureza, a música, que está presente nos poemas do Fernando Pessoa, o luar, natureza, o sol, que peca só quando, em vez de criar, seca. Cuidem aqui, ó. O sol peca quando, em vez de criar, seca. Cuidem vidas secas. Cuidem relação com 15, morte e vida severina. Cuidem com poemas sobre a questão da seca. Cuidem músicas como Segue o Seco, Disparada, Asa Branca, quadros do Portinari sobre os retirantes. E aí no final ele faz um grande elogio a Jesus Cristo. Ele diz, mais do que isso, mais do que flores, música, luar, sol, crianças, é Jesus Cristo, que não sabia nada de finanças, nem consta que tivesse biblioteca. Ou seja, Cristo, mesmo sem ter nenhuma formação, ele é muito sábio. Então esse é um elogio, né? Rebaixa um pouco o estudo, levanta a natureza e mais do que isso, alça Jesus Cristo a esse patamar de perfeição e que lá pelas tantas não era, era sem formação, mas mesmo assim um grande sábio, ok?